Olá, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Mundo em Análise. Hoje eu vou trazer o tema que considero muito importante, que é o alinhamento entre China e Rússia. Ganhou especial atenção depois do início do conflito entre Rússia e Ucrânia e deriva para os mais diversos entendimentos e posições, né? Então, esse vídeo visa esclarecer um pouco a posição de cada um, as vantagens de cada um e por que essa é uma parceria que está destinada a algumas décadas a acontecer. Depois desse vídeo, inclusive na descrição dele vocês vão encontrar o link para o site onde eu coloquei um texto complementar, uma linha do tempo a respeito das relações diplomáticas e alguns materiais que eu acho importante para reflexão. Seguido a esse vídeo, teremos outros dois. Um sobre a perspectiva russa dessa aliança agora durante o conflito e pós-conflito na Ucrânia, e outro da perspectiva chinesa. Ambos têm suas similitudes e suas diferenças de objetivos, e isso tende a se agravar de agora em diante. Então, a gente pode designar que esse alinhamento, temos que cravar um início, né, para as análises, e eu gostaria de cravar em 2019. Em 2019, completou-se 70 anos das relações diplomáticas formais entre China e Rússia. A Rússia, né, a antiga União Soviética, foi o primeiro país a reconhecer a China pós-revolução do Mao Tse-tung. Um dia depois da Revolução, lá em 1949, os soviéticos reconheceram o governo chinês, agora substituído pelo do Mao Tse-tung. Esse reconhecimento ele tem muito valor na diplomacia. E isso sempre foi um laço que ligou esses países. Na linha do tempo do site, vocês vão ver que houveram momentos de maior aproximação, de mais distanciamento, mas foram relações estáveis ao longo desses 70 anos. Algumas tensões ocorreram sim por demarcação de fronteira, e esse é um tema que vai ser abordado futuramente, mas no geral são países que ao menos se respeitaram muito, pelas suas potencialidades, pelos seus objetivos, pelos seus focos, enfim. São dois grandes países que sempre se respeitaram muito. Aqui eu trago o destaque que entre 2013 e 2019 foram 8 visitas oficiais de Estado. Isso é muito. Isso tem um significado muito forte de proximidade e aliança. E aí, em 2019, houve uma elevação dessas relações diplomáticas, e esse foi o título que eles deram no discurso. Parceria Estratégica de Coordenação Compreensiva para uma Nova Era. O que isso significa na prática? Significa que as relações diplomáticas estariam mais estreitas, cooperando sobre fatores cruciais de soberania. Então, apesar de, obviamente, manter-se a soberania e independência desses dois países, eles passariam a abordar e cooperar em departamentos mais estritos, cooperação militar, cooperação de inteligência, cooperação estratégica, vão assumir riscos em conjunto em alguns investimentos, enfim, há um aprofundamento da relação entre eles. E aqui, se a gente for pegar os aspectos principais que unem esses dois gigantes, o primeiro deles é um objetivo comum muito sério, que é reduzir a influência dos Estados Unidos da América, tanto na Ásia quanto na Eurásia. Na Ásia, os Estados Unidos têm uma aliança muito forte com o Japão, com a Coreia do Sul, com demais vizinhos chineses ali que podem criar um desconforto, ou no mínimo, um equilíbrio de poder próprio no Sudeste Asiático sob o guarda-chuva dos Estados Unidos da América. Isso incomoda muito um país como a China, que visa retomar o seu lugar no centro do globo. Obviamente, a Rússia, todos nós temos a ciência do que foi a Guerra Fria, do que foi a dissolução da União Soviética, enfim. A disputa entre Rússia e Estados Unidos acho que é a mais conhecida de todas, né? Então, o que une esses dois gigantes em cada item? A exploração do espaço é uma especialidade soviética que ficou como herança muito forte na Rússia, serve não só para satélites, para bases, para cooperações internacionais, mas também como tecnologia que vai ser derivada para as armas. Então, quem domina a exploração espacial domina uma tecnologia superior nas armas, e isso ficou muito claro agora com o teste do último míssil supersônico russo. E então você não consegue dissolver
ou separar a exploração do espaço do desenvolvimento militar. A China tem uma participação no desenvolvimento espacial ainda menor do que a Rússia. Então, com certeza, a China se beneficia nesse sentido. Ambos têm veto no Conselho de Segurança da ONU, são membros permanentes com poder de veto. Então, com certeza, se eu tenho 5 membros permanentes, 2 deles votando em conjunto, cria um peso, cria uma oposição muito forte ao que se tornou o Ocidente. A Rússia tem uma longuíssima tradição diplomática dentro da Europa, para o certo ou para o errado, para o bem ou para o mal, tem uma penetração muito forte, uma relação com os vizinhos que é importante. Já a China tem algumas dificuldades diplomáticas com o Ocidente devido ao problema de Taiwan. Os ataques cibernéticos unem os dois, porque ambos usam essa arma com muita eficiência e muita eficácia, inclusive os russos sendo acusados constantemente por interferir em processos eleitorais. A capacidade geográfica que eu enalteço pelo tamanho dos dois. São países gigantescos, com potencialidades enormes, não só de população, de mercado consumidor, mas de cultura também. Então, são gigantes e têm uma capacidade de criar um mercado muito forte. E as demandas energéticas que desequilibra de novo. Então, ao mesmo tempo que a Rússia possui uma grande capacidade de fornecimento de commodities, principalmente ligados à energia, a China é uma enorme consumidora. E como uma enorme consumidora, ela vai adquirir o que ela puder dos russos. Então, aqui temos objetivos comuns dos dois. A ausência de um poder hegemônico, né, garante essa liberdade diplomática e de planejamento, de acordos bilaterais, de composições que vão acontecendo. Então, com o final da Guerra Fria, houve uma mudança no cenário internacional, uma ordem internacional ainda não foi criada de uma forma consistente. Então, os Estados Unidos não foi capaz de estabelecer uma hegemonia. Nós temos poder separado pelo globo. E desse poder separado, essa fragmentação permite que Rússia e China atuem em outros locais sem que isso crie conflitos mais sérios. Então, diplomaticamente, a China basicamente dominou o continente africano, principalmente na região subsaariana, porque ali está a energia, ali está solo fértil, ali estão regimes corruptíveis, ali está uma nova forma de colonialismo. E a China entendeu isso melhor do que todo mundo. E está fazendo a parte dela na construção das suas zonas de influência e de poder. Já os russos têm uma participação muito mais decisiva no Oriente Médio, servindo de apoio agora nesse conflito da Síria para manter o Assad no poder. E aí especula-se com algum conhecimento de inteligência que o financiamento do Irã também ocorre com base no fomento russo ao mesmo. Assim, obviamente, o conflito no Iêmen acaba tendo também uma influência russa muito séria por parte, indiretamente, pelo Irã. Então, essa política de poder fora das suas zonas hegemônicas regionais, ela configura essa expansão e caracteriza, de novo, tanto Rússia quanto China como potências médias, ainda incapazes de estabelecer uma hegemonia, mas extremamente relevantes no sistema internacional. Então, aqui, a China tem a sua predominância sobre o continente asiático, e o Sudeste Asiático, principalmente, deve à China não só seu maior parceiro comercial, mas seu consumidor de absolutamente quase tudo que é produzido. Então, a prioridade nas compras são chinesas. O fornecimento primordial é destinado à China, as linhas de navegação são destinadas à China, enfim, é uma estrutura que favorece os chineses. E na Eurásia, no leste europeu, a predominância da Rússia nas relações ela era muito absoluta, e agora no conflito da Ucrânia já começou a se enfraquecer. Aliados como Viktor Orbán na Hungria já começaram a demonstrar alguma insatisfação com a posição do Kremlin. E a última zona importante entre eles é a segurança. Então, uma cooperação na área de segurança entre China e Rússia cria, obviamente, um ecossistema militar
muito poderoso. Aqui eu fiz um slide simples sobre a participação no PIB mundial entre os países. Por que esse slide está aqui? Porque quando se imagina o boicote do Ocidente aos russos após a guerra da Ucrânia, entre Estados Unidos e União Europeia principalmente, a primeira reação que se tem é assim, mas a China está do lado da Rússia. E a China, apesar de ser uma enorme economia, extremamente fértil, e com todas as qualidades que todos nós conhecemos já de longe, ela não é capaz de sustentar o projeto russo. Nem deveria, porque a Rússia também não cederia soberania a esse ponto. Então, cada vez que a gente pensa no automático, mas a China está com a Rússia, nós não podemos ter uma ideia de que a China irá se obrigar a sustentar o regime russo, porque isso está muito longe de condizer com os objetivos dos próprios chineses. Então, essa é uma aliança profunda e complexa, mas que não envolve esse segundo teor. Então, não há dúvidas de que quando a Rússia ficou sob efeito das sanções e o rublo foi ao limite do seu valor mínimo histórico, os chineses vão comprar o que eles puderem. Isso não há dúvida, porque a China precisa da energia. Ela precisa das commodities. Ela vai adquirir o quanto ela puder. Seja em rublo, seja em euro, seja em yuan, eles vão estabelecer uma forma própria de comércio e isso, sem dúvida, já está acontecendo. Mas isso não quer dizer que a China apoie integralmente a Rússia ou sustente o regime, se assim necessário for. Inclusive, já foi declarado pela China que a posição deles é de neutralidade. O que isso quer dizer? Vou voltar um pouquinho aqui para o item alinhamento sobre autodeterminação dos povos e respeito à soberania. A China ela tem problemas internos muito fortes sobre regiões separatistas, sobre, vamos dizer, governos que precisam reprimir o seu próprio povo. Então, quando a Rússia fez o que fez com os chechenos, quando os chineses fazem o que fazem com os uigures, e especialmente em relação ao Estreito de Taiwan, a China ela é bastante simplória no mecanismo dela. A autodeterminação dos países tem que ser respeitada e as suas decisões soberanas também, ainda que isso signifique usar de violência contra o próprio povo. E nisso, China e Rússia têm muita proximidade. O que as separa nessa questão? É que quando Putin reconhece zonas rebeldes dentro da Ucrânia como autônomas e agora pertencentes à Rússia, isso também poderia acontecer com os chineses. Então acaba precipitando, acaba sendo um catalisador de uma situação que não precisaria existir. Então, mesmo ambas tendo um posicionamento diplomático muito próximo no que tange a questão da autodeterminação, na prática existiu uma celeuma e um problema muito sério para os chineses administrarem perante a diplomacia russa. Porque o projeto de poder do Putin já está muito claro, a ruptura já foi gerada com a Europa. E quando a gente olha o gráfico do PIB, a soma de Estados Unidos e União Europeia representa quase metade da riqueza do mundo. Claro que vai ser afetado pelo conflito. Claro que a questão energética é importante. Mas não há forma de se iludir contra esses números, quando a Rússia é a 11ª do mundo com 1,72% do PIB mundial. Ela está muito longe de ser irrelevante, mas ela está muito longe de poder se dar ao luxo de abdicar da participação do resto do Ocidente na sua economia. Então, um dos capítulos que o mundo aguarda com mais ansiedade quando esse conflito da Ucrânia arrefecer é o que vai acontecer com o PIB da Rússia. Provavelmente será destruído. A presidente do Banco Central russo, Elvira Nabiullina, deu uma declaração que, devido às sanções impostas pelo conflito na Ucrânia, os russos não aguentam mais um trimestre sem pedir default. Isso significa que aquelas reservas amplas, das quais muita gente fez pouco caso, não existem mais em quantidade suficiente para sustentar uma economia de um estado tão grande quanto a Rússia. E um default russo agora significa um empobrecimento em massa da população por lá. Outro aspecto importante a se lembrar é que os russos têm muito pouca vivência com o exterior. Se eu me lembro bem de um dado, pouco menos de 90% dos russos nunca deixaram o país, nunca tiveram contato com outros países.
Isso significa que a propaganda do regime tende a funcionar muito bem por lá. E um empobrecimento em massa costuma gerar uma radicalização ainda maior como consequência. Então, o enfraquecimento russo ele pode gerar uma desigualdade com a China, uma hierarquização, porque não se vê em médio prazo um enfraquecimento chinês. Mesmo com tudo que acontece hoje na China, o que se vê é que o Xi Jinping está mantendo um compasso firme para que o centenário da Revolução em 2049 chegue com uma China extremamente forte no mundo, brigando para ser a primeira economia mundial. Já quando se pensa na Rússia, não é essa a perspectiva que a gente tem, principalmente com os acontecimentos atuais. Então não se trata mais de estabilidade, se trata de força. E a Rússia vem perdendo não só legitimidade como força no conflito. Então a China precisa da estabilidade e a Rússia está tirando essa estabilidade. Então a tendência é que a relação entre os dois fique um pouco mais estremecida a partir de agora. Se o custo-benefício econômico for o suficiente para sustentá-la, será a favor da China. Então, enquanto a Rússia vive esse momento de imposição da sua visão na Eurásia, a China vive um outro momento. Ela precisa do Ocidente, ela faz um comércio danado, ela é um dos principais parceiros comerciais de todos os países do Ocidente, e ela precisa que isso se mantenha andando. Porque hoje a China depende do mercado consumidor internacional. E as ações da Rússia vêm em sentido extremamente oposto a isso. E aí a questão da Sibéria, que eu vou abordar depois, é que existe a projeção de que a China irá solicitar por bem ou por mal o território da Sibéria, ela vai reivindicá-lo. E aí a gente vai entender o que significa isso, é um território do tamanho do Brasil. Então é uma questão ainda a acontecer, mas que muitos projetam como extremamente possível. E vai ter um pedaço do vídeo da China dedicado só a isso. Aqui, todo mundo lembra, poxa, mas a Rússia é o maior fornecedor de commodities possível, o mundo não pode ficar sem a Rússia. Mas aí a gente tem que lembrar que o comércio exige duas partes, né? Quem vende e quem compra. Se ninguém comprar, qual é o valor do que está parado? Quando a gente olha a exportação do gás natural em 2020, aí 2020 foi o último ano com números confiáveis, né? A Rússia tem via gasoduto o enorme, majoritário, quantidade exportada em gás natural. E o gasoduto ele é algo fixo. Você não sai construindo gasoduto em uma semana. O gasoduto ele exige planejamento, é uma obra complexa, ele exige tempo de execução. Então, a União Europeia sofre sem o gás russo, mas a Rússia também sofre sem a receita que ela recebe do gás. Então, se 83% dessas exportações eram via gasoduto, e esses gasodutos não funcionarem de acordo com as sanções, ou a receita for extremamente baixa pelo impacto da moeda local, a gente entende que a Rússia vai ter um problema muito sério no balanço de pagamentos. Já o petróleo representa menos de 50% do que manda para a Europa, enquanto o gás representa quase 75%. Então, a Europa depende muito do gás russo, mas a Rússia depende muito da receita desse gás europeu. Então a gente tem que sempre lembrar que comércio é troca. Troca impõe riscos, impõe lucros ou prejuízos, né? Então, dessa forma, precisa sempre ficar muito claro que essa aliança entre China e Rússia, ela não é estática, ela não é um garantidor do cenário que está vindo para os russos. A China não vai suportar carregar o Estado russo, nem deveria fazer isso, porque, conforme a gente vai ver no vídeo do desenvolvimento do lado russo, o enfraquecimento russo na região também favorece a China. Então, existe todo um projeto de poder chinês a respeito da nova Rota da Seda que usa a Eurásia para passar trens, para passar mercadorias, rotas diferentes, etc. E a Rússia ela pode ser um aliado ou um empecilho. Hoje ela está se tornando um empecilho, já que 80% do volume que giraria nos trens entre China e o Ocidente está prejudicado devido ao conflito na Ucrânia. Então é só um panorama básico dessas relações entre Rússia e China. Acompanhem o site, onde eu vou deixar a linha temporal dessas relações e algumas coisas escritas ali que podem auxiliar ainda mais no entendimento. Obrigado.